Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora com as últimas notícias do Corinthians nessa segunda-feira. Ontem o Corinthians empatou com o Palmeiras aí no último derby da temporada. E, pessoal, tem informação também sobre contratação, janela fecha depois de amanhã. E o Corinthians está indo com tudo aí para contratar um jogador aí de ponta, né? Para jogar nas pontas no elenco aí do Timão. Comenta aqui o que você acha. Caio César aí, quase fechado com o Timão. Falta só o transfer cair. O Corinthians está negociando com o Santos Laguna lá para derrubar esse transfer da FIFA. Comenta aqui se você aprova essa contratação e também deixa nos comentários o que você achou do derby de ontem. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Massa, eu vou começar com você. O gosto é de fizemos o que deu, é um empate com sabor de derrota, como mais ou menos falou o Abel, ou tá bom, porque afinal o time vem se desempenhando bem e aquele carinha ali, o número 9, tá jogando cada vez melhor. Qual é o balanço que se faz? Tem muita coisa, né? Tem, assim, o gosto é de frustração mesmo. Acho que fica uma frustração por não ter vencido o jogo. Mas são as duas coisas, todas juntas, misturadas, né? Você pega o Corinthians com muitos desfalques, o time jogou na quarta-feira. O segundo tempo do Corinthians foi bem difícil em termos físicos, muitas mudanças. Jogadores mal fisicamente, o Memphis e o Garro especificamente, né, tendo que improvisar o tempo todo. E o Palmeiras lá, pimpão, com seus jogadores, podendo fazer as trocas, podendo mudar. E erros, cara, que é impressionante. Contra o Corinthians essas coisas estão acontecendo. Se antes dos 7 jogos era um recorte de 16-1, né, eram 16 clássicos e uma vitória do Corinthians, agora são 7 clássicos e uma vitória do Palmeiras só. Lembrando que o Everton toma um frango na Arena Barueri, com o Corinthians tinha 9 jogadores em campo, aí você vai para uma final, o Veiga perde o pênalti, aí você vai para outra decisão, com 15 minutos o Aníbal é expulso. Tem muita coisa acontecendo entre Palmeiras e Corinthians, favoravelmente ao Corinthians, além do mérito que tem o Corinthians de saber se defender. O Corinthians soube se defender ontem. Mas aí você tem que olhar duas coisas. Eu, especificamente, gostei do que vi. E não foi pouco, não. Eu gostei do jogo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está criando um modelo, um jeito novo, né? Essas jogadas, por exemplo, por dentro, que muita gente reclamava o tempo todo, elas estão saindo. Curiosamente, as duas maiores chances do jogo que o Palmeiras teve foram em bolas por dentro, né, em espaços que o Palmeiras conseguiu encontrar, jogando por dentro. O crescimento dessa dupla, né, Flaco e Vitor. O Vitor Roque está jogando demais. Ontem Felipe Anderson fez um ótimo jogo. O Maurício esteve um pouquinho abaixo, mas se ele faz o gol ali, ele sairia como herói. Eu gostei da atuação do Palmeiras, não achei ruim, não. Acho que o time está evoluindo, está crescendo. Agora, tem uma cobrança que é justa, né, merecida para quem tem 5 anos de trabalho, para quem investiu tudo que investiu, para que o time dê mais resultados. O time não consegue dar o passo final em jogos grandes assim, sabe? Que é aquele jogo que muda o patamar. Talvez seja contra o River, são 2 jogos agora em setembro, dia 17 e depois 7 dias depois. Primeiro jogo lá, fora. Agora, me parece claro que o Palmeiras trocou de pele, né? São 3 jogadores, e aí tem uma notícia boa, são 4 pênaltis, 4 gols convertidos por 4 cobradores diferentes. Acho que isso é um alívio para o torcedor do Palmeiras. Por quê? Porque trocou todo mundo, né? E o jogador está fora, está com problema no pubis e precisa ser recuperado, porque não é um jogador que o Palmeiras tem que abrir mão ou jogar no lixo. Falar, bagre, não serve mais, é jogador aposentado, né? Agora, fica também um pouco claro, e acho que a gente tem que discutir isso, por que que o Facundo entra e o time piora, né? O Palmeiras piorou depois das trocas que o Abel fez, não conseguiu mais jogar, ficou travado na linha defensiva do Corinthians, e são coisas que têm acontecido. Agora, vem cá, eu sabia, o Vessone sabia, o fiel mais desavisado, o cara que chegou ontem na arena, falou, eu vou assistir esse jogo, que a bola seria pro Gustavo Henrique. E aí você coloca o Evangelista para marcar o Gustavo Henrique, a bola bate na pança do Piquerez e entra. Também, cara, tem umas coisas que estão acontecendo pró-Corinthians e não estão acontecendo pró-Palmeiras. Isso é do jogo. Agora, o gol é uma cascata de erros. A saída errada do Aníbal,
a falta do Flaco, a marcação ruim no escanteio, para coroar, a bola bate na barriga do Piquerez, não tinha nenhum jogador do Corinthians perto, né? Eu achei que o Palmeiras jogou bem, agora frustra porque quem estava acompanhando a rodada, do ponto de vista do Palmeiras, como eu estava até ao vivo no segundo tempo lá de Grêmio e Flamengo, assisti o primeiro tempo, não gostei do que vi. É a segunda vez que o Flamengo dá uma enroscada e o Palmeiras não ganha. Contra o Vitória eu fiquei louco da vida e ontem, eu fiquei muito mais incomodado, não é por não vencer o Corinthians. A gente sabe quando um time está muito bem, o outro está muito mal, né? Em termos de elenco, de problemas fora do campo. Isso acaba se equilibrando dentro do campo, porque é um derby, é um jogo diferente. Não foi bem por isso, não. Mas me incomodou mais na briga pelo título, quando o Flamengo dá uma ramelada em casa. Você poderia hoje ser líder por pontos corridos, bastaria vencer o Juventude para enfrentar o Flamengo no Maracanã, se todo mundo vencer tudo, com a vantagem de poder empatar. Isso que mais me incomoda, e foi o que aconteceu contra o Vitória, naquela escalação patética do treinador de trocar todo mundo, né, e tomar 2-0 e ter que ir buscar o 2-2. Se o Palmeiras tivesse jogado ali, sei lá, 70 minutos com a maioria dos seus jogadores, teria vencido o jogo e a diferença seria menor. Então, o campeonato do Palmeiras precisa olhar agora para o Flamengo, o que o Flamengo faz, o que o Palmeiras vai fazer, porque está muito mais do que claro, como gosta de dizer o âncora, que vai ficar o título do Campeonato Brasileiro, vai ficar com o Palmeiras ou com o Flamengo. Esse recorte que você pegou aí do Corinthians com a dificuldade de jogar em casa, ele existe, mas eu acho que ontem é a parte. O problema não é você empatar com um dos melhores times do país, diante de toda a circunstância que a gente vai falar. Mas tem empatado com Vitória, com Fortaleza, aí na última bola pro Red Bull Bragantino. Esse é o problema, não é empatar com o Palmeiras. Em relação ao jogo ontem, para mim, claramente o Corinthians ganha um ponto e não perde 2. Porque o Corinthians não conseguiu se impor pelas circunstâncias do jogo. Você vai a Curitiba, joga naquele sintético do caramba lá, para falar uma coisinha bem tranquila, do caramba. Isso. Para falar bem pouco daquele sintético da Arena da Baixada, um piso péssimo, que todos os jogadores saíram reclamando e com sequelas ali, não de lesão, mas sequelas de dores, de ter que recuperar diferente. E você vai para Curitiba, volta, depois de ter jogado uma decisão, e pega um Palmeiras que estava descansando a semana inteira, que já é muito bom fisicamente, né? O Arnaldo sempre toca nesse ponto, muito forte fisicamente. Você dá a semana livre, então, aí esse time fisicamente vai se impor contra qualquer um. Para piorar, você tinha 5 dos seus 10 titulares fora, os 2 laterais, 2 dos 3 volantes e o seu centroavante. Ainda perde um sexto, que foi o Ranieri durante o jogo, a ponto de você ter que terminar com 4 zagueiros, um deles improvisado, num sistema que você nem gosta, que o Dorival odeia jogar com 3 zagueiros, com mais 3 volantes, com Garro, Memphis, já não conseguindo nem mais competir. Então foi a maneira que o Corinthians encontrou de tentar pontuar e conseguiu. E aí o torcedor que estava no estádio claramente entendeu toda essa circunstância, entendeu o que tinha feito já nos derbys todos, né? São 7 derbys, como o Massene disse, uma derrota apenas, com uma eliminação, conseguiram eliminar o maior rival pela primeira vez na história num torneio nacional, mais um título paulista, levantando taça, evitando o tetra do rival, e 7 duelos, diante de uma discrepância financeira, administrativa, política, de paz, também me parece ser um recorte muito bom nesse recorte de 2025 do Corinthians. Só para não deixar passar, eu acho o pênalti aí bem... a gente está normalizando os pênaltis aí que as pessoas estão... Sinceramente, eu não sei de onde estão normalizando. A câmera de frente, claramente, parece um pênalti absurdo. A de trás mostra que é o Flaco. Ele não faz nada de errado, o Flaco. Ele só dá a passada, uma passada normal.
e ele, ao dar a passada, ele acaba chutando, o Charles coloca a perna pra frente, Esse lance aí que a gente tá vendo. e ele coloca, aí, nessa de frente parece um pênalti claríssimo, viu? Não tem discussão nenhuma, ó. Pênalti, beleza, tal. A de trás é brincadeira, é o Flaco só, o Charles põe o pé e o Flaco chuta a panturrilha do Charles. É o trança-pé, o cara coloca a perna na alavanca para desequilibrar o jogador na passada. Enfim, é que a gente mas tá a penalidade normalizando... não estamos normalizando porque desde o VAR a gente tem a penalidade mínima. Todo lance na área é visto com 10. Eu acho que até o do Gustavo é mais pênalti que esse, tá? Por incrível que pareça, o do Gustavo segurando o Vitor Roque parece até para mim, na minha visão, mais pênalti do que esse. Mas enfim, é um Corinthians que então faz o seu ponto, que era o que o torcedor queria, era não perder essa partida, para ir para a data FIFA, para poder depois pegar o Atlético Paranaense com a volta de vários jogadores, que aí sim a tendência contra o Atlético Paranaense só fique fora o Carrilho, o restante volta todo mundo, e aí certamente vai ser um Corinthians que vai ter a possibilidade melhor até de competir mais. O time que elimina o Palmeiras na Copa do Brasil era bem diferente, como eu disse, 5 jogadores diferentes, mais um sexto que foi o Ranielli, a perda durante a partida. Os problemas todos fora de campo estão colocados, a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso também, mas do jogo em si, o resumo para mim é esse: o Corinthians faz um ponto, não perde 2 diante do seu maior rival. E só uma última coisinha, a visão do Palmeiras da rodada, eu discordo de quem está falando, mas o Palmeiras perdeu a chance e tal. É só pegar, um vai a Itaquera pegar o Corinthians, o outro recebe o Grêmio. Você não perde, você não deixa abrir. Eu acho invertido do que as pessoas estão achando. Para mim, a rodada é do Palmeiras e não uma rodada do Flamengo. Porque o Palmeiras, na teoria, deveria ter muito mais chance de perder em Itaquera do que o Flamengo do Grêmio. Então, é que tem gente, como o Flamengo joga antes, tem gente lamentando que o Palmeiras se piorou na rodada. Para mim, não. Para mim, a rodada é do Palmeiras e não do Flamengo. Mas aí tem uma outra coisa, né? Como o Flamengo passa por cima de todo mundo, e vai ter Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, né? Por isso que essa poderia ter sido, mas poderia ter sido mais ainda no jogo contra o Vitória, e não essa. Aqui é circunstância, né? O que o Corinthians faz tudo errado acaba sendo bom para ele. Porque o coitadismo entra em ação e a coisa fica... Esse lance de coitadismo, para mim, é muito simplório, cara. É muito simplório. Senão a gente não vai analisar os contextos dos clubes. Se ficou assim, isso é só coitadismo. Pronto, acabou a discussão. E a gente vai ignorar tudo que está acontecendo no coisa. O Corinthians simplesmente está com o transfer ban, não vai pagar até terça e não vai contratar mais ninguém. E pela primeira vez, de verdade, eu nasci em 79, eu não lembro do Corinthians fechar uma temporada com 2 contratações apenas. Isso daí carece até levantamento, enfim, a gente vai levantar na redação e tal, porque não existe isso. O Corinthians vai terminar o ano com 2 reforços e 2 reforços gratuitos contra um adversário que tinha 700 milhões de direito econômico. Se isso não é coitadismo, é só apresentar o que está acontecendo nesse momento num clube nessa situação. Então eu acho muito simplório. Assim, coitadismo, ajuda o Corinthians. Não, é só o que está acontecendo. O time campeão do mundo não tinha coitadismo. Era o time campeão do mundo que contratou Pato, Renato Augusto e Gil por 70 milhões de reais de direito econômico em 2013, que deve ser hoje um dinheiro absurdo. Contratou o Pato do Milan, tirou o Pato. Aquilo não era o coitadismo. Era um Corinthians poderoso que podia contratar. E não tinha o papo de coitadismo. Era a vida como ela é. Hoje a vida como ela é uma dificuldade do Corinthians. Eu acho bem raso isso. Você só confirma o coitadismo, porque quem fez isso com o Corinthians foi ele mesmo, não foi um agente externo. Então isso acaba sendo, se justifica isso. Você pega o resultado do jogo, o fato do Corinthians estar em 13º, o fato do Corinthians ter ganho um estadual, e isso vira um trunfo a favor do Corinthians. O Corinthians se acomoda nesse lugar, né, para justificar o que ele mesmo fez com ele. Não seria coitadismo se algum agente externo tivesse feito isso com o Corinthians. Quem fez isso com o Corinthians foi o próprio Corinthians. Então, não se ofenda com o coitadismo. O coitadismo só acho muito simplório. Eu só acho fica muito simplória a discussão. Mas as coisas simples da vida que são boas. Veja... Não, o futebol mais simples parece o coitadismo entra para justificar tudo que o Corinthians faz ou deixa de fazer.
E esse coitadismo também entrou na hora de contratar jogador ano passado, lembra? A gente não pode ficar fora, nós temos que contratar, né? E o Corinthians foi lá e contratou. Saiu outro balanço, aumentou mais a dívida. Balancete saiu agora. Balancete, né? Então, assim, eu digo isso não é para ofender ninguém, não. É pelo contrário, certo? Porque já disse aqui, sexta-feira, na hora que o Corinthians resolver seus problemas, talvez demore um pouco, talvez seja mais rápido, não vai ser a espanholização, vai ser Flamengo e Corinthians, deveria ser. E não é por incapacidade do Corinthians. Então, não é tira o Palmeiras da história. Você pode pegar os últimos jogos do Corinthians na Neoquímica Arena. Entendeu? Então, eu vou ao Arnaldo para saber o que é mais verdade. É o Corinthians que, tudo bem, fica lá em 12º, então a gente, né, não, coitado e tal, ou é o fato de que o Palmeiras, que o Massa gostou do jogo do Palmeiras, foi um bom jogo, mas que não vence o Corinthians? Vamos lá. Putz, eu lamento, sinceramente, não ter mais jogos entre Palmeiras e Corinthians até o final do ano. Seria divertidíssimo, né? Um sabor. Quando saiu o confronto na Copa do Brasil, né? Para quem é neutro, é o melhor dos mundos, né? Mas acabou esse campeonato paralelo esse ano. O Corinthians venceu o campeonato paralelo, né? Ele venceu no Paulista e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. E ontem deu uma prejudicada no Palmeiras nessa disputa com o Flamengo, mas acabou. Acabou, vai ter ainda suas repercussões até os próximos jogos dos dois, nós vamos estar na data FIFA, então sugiro que a gente continue desafiando essa rivalidade nessas próximas horas, porque ela não vai ter mais. E aí, vamos lá, sendo que esse campeonato paralelo acabou, e isso conta no futebol, tem muitas vezes que os dois rivais vivem o campeonato paralelo durante uma temporada, o Palmeiras está numa raia, o Corinthians está noutra, né? Daqui para frente. O Palmeiras está na disputa do título brasileiro e na Libertadores, o Corinthians está no meio da tabela do Brasileiro e na disputa do título da Copa do Brasil. Então eles não vão se encontrar mais. Nenhum vai prejudicar o outro, etc e tal. A não ser que, sei lá, exista alguma coisa extra-campo, de provocação, sei lá, mas esse confronto lamentavelmente acabou hoje, né? No pós-jogo. E aí, eu acho, Tironi, os dois têm coisas boas para tirar de ontem, né? Se você olhar o copo cheio. O Palmeiras, como disse, dá sinais de uma melhora óbvia, porque a qualidade dos jogadores do Palmeiras é muito grande e vai aumentar com a presença do Andreas Pereira. O Abel pode ter demorado, mas encontrou uma dupla de ataque. E acho que a tendência do Palmeiras é, de fato, melhorar, ter mais condição de acompanhar o Flamengo passo a passo. E o Corinthians, não desta forma, não vai contratar, mas recuperando os jogadores, tem condição de avançar na Copa do Brasil. O Palmeiras vai jogar contra o Flamengo. O Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense e um Mineiro na próxima fase. Vou acrescentar, o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo e o River Plate. O Corinthians vai jogar contra os seus adversários no Brasileiro e Atlético Paranaense e um Mineiro mais à frente. E acho que é aí que vão ser lançados os desafios para os dois, né? E aí eu acho que vai ter as duas coisas. A perspectiva de melhora dos dois, o Corinthians com a volta de titulares e o Palmeiras com os reforços que começam a jogar, e as cobranças dos dois, independentemente do clássico. Então, pro Palmeiras, ou pro palmeirense, a partir de agora é conseguir acompanhar o Flamengo e eliminar o River Plate. E transformar um investimento maiúsculo num time muito forte. Isso ainda não aconteceu. Pode estar em processo. Ao Corinthians, eliminar um time de segunda divisão na Copa do Brasil e melhorar sua condição no Brasileiro. Porque agora é aquilo. O próximo jogo do Corinthians em Itaquera não é contra o Palmeiras. E o empate não é mais considerável. Do Brasileiro. A campanha do Corinthians como mandante no Brasileiro ela é ridícula. E vai ser colocado isso. Assim como o Palmeiras, diante de rivais mais fortes, não consegue pontuar. E vai ser cobrado. Então o Abel e o Dorival, campeonato à parte acabou, eles vão ter as suas cobranças e as suas situações particulares daqui para frente, né? E acho que essa situação, agora batizado do coitadismo, pode ser um coitadismo do outro lado também, dependendo da circunstância. Acabou o campeonato paralelo. E aí, nas frentes respectivas, eu acho que
o Palmeiras, na sua chave na Libertadores, tem toda a condição de ir à final, é o mais forte dos 4. O Corinthians tem boas condições de ir à final, mas vai ter que duelar com o Mineiro, provavelmente o Cruzeiro. E no Brasileiro, um tem que brigar com o Flamengo até o fim e o outro tem que melhorar a sua posição. Não é correr risco de rebaixamento, não é o caso do Corinthians, mas é ter um time em condição, em 2 frentes, de jogar o que o Mirassol está fazendo. Meus companheiros, e o Corinthians quer a contratação do Caio César, jogador lá do Al Hilal, joga muita bola, jogador de 21 anos de idade, tá lá no Al Hilal, se eu não me engano tem uns 2 anos, e ele pode estar chegando aí no Corinthians, o jogador que é um desejo do Dorival. O Dorival quer um jogador aí para jogar na ponta e esse cara faz essa posição. Então vamos ver se ele vem mesmo, né? Essa notícia foi noticiada pelo UOL e confirmada pelo Portal Lance. O Caio César ele tem contrato com o Al Hilal até junho de 28, ou seja, mais 3 anos de contrato. O atacante foi negociado pelo clube árabe que estava no Vitória Guimarães, né? De Portugal no início deste ano e foi comprado aí por cerca de 9 milhões de euros, que dá um total de 57 milhões de reais. Perdão, pessoal, confundi, falei que tinha uns 2 anos que ele estava lá, mas me enganei. Ele foi contratado no início de 2025, veio do Vitória Guimarães para o Al Hilal por 57 milhões de reais. No Brasil, o jogador jogou pelo Curitiba entre 2023 e 2024. Ele jogou 36 jogos aqui com a camisa do Coxa e marcou 3 gols. Já no Al Hilal ele tem 21 jogos, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Ele chamou a atenção dos brasileiros aí depois de entrar na vitória por 4-3 contra o Manchester City lá no Mundial de Clubes. O Al Hilal chegou até que um pouco longe, né? Mas não conseguiu chegar ali na final, semifinal, porque pegou aí time fortes, né? Eu não sei nem como que conseguiu ganhar do Manchester City, que vinha de uma temporada até que boa, relativamente abaixo do que as outras, mas ainda veio numa temporada boa, mas não conseguiu ganhar. Comenta aqui, galera. O que você acha dessa vinda do Caio César? Você aprova essa contratação desse jogador? Comenta aqui abaixo sua opinião. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.